Fala pessoal, tudo bem? Lucas Nascimento aqui de novo com vocês da Living for Frameworks. E mais uma vez vamos continuar aqui esse processo de edição agora no DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve ele surgiu com foco em colorização, né? Logo no princípio ali, então ele tinha muitas limitações, a gente não conseguia abrir ele em qualquer computador. Ele tem duas versões que a gente vai falar daqui a pouco. O foco dele eram máquinas mais parrudas, ilhas de pós-produção muito parrudas, né? Só que com o tempo mais recente, uns 2-3 anos para cá, ele começou a entrar muito forte concorrendo com o Adobe, contra a Adobe e contra o Final Cut, tendo em pró dele disponibilizar totalmente grátis um software que é muito bom, muito bom. A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês que talvez atrapalhe um pouco é o lance do hardware, né? Que ele pede um pouquinho mais de configuração diferente da Adobe, né? E ele é muito gostoso de se mexer. Ele tem uma linguagem diferente em alguns aspectos, mas nada que se você não estudar e aprofundar não resolva. E o básico da edição ele resolve muito bem, muito bom, software sensacional. Bom, como eu disse, o DaVinci Resolve, como eu disse para vocês, o foco dele é justamente a colorização, né? Os grandes estúdios, os estúdios de cinema hoje só usam o foco dele como colorização, porque as ferramentas dele são as melhores. Tanto que quem mexe com colorização, esse é o melhor software para isso, né? Não que, por exemplo, a gente não veja em comerciais, a gente não veja em outras áreas, principalmente na nossa área. Ele fornece ferramentas muito boas até para a gente já ir dando pontapés iniciais na colorização, né? Mas o nosso foco aqui é a edição, né? Bom, vamos lá. A gente agora está na versão 18, né? Eles têm melhorado constantemente essas atualizações. Bom, a fabricante é a Blackmagic, né? Então, se vocês entrarem no site blackmagicdesign.com, é onde vocês vão achar todas as informações do DaVinci Resolve, tá? Primeiro vamos falar das duas versões dele. Bom, então aqui a gente tem uma especificação da versão free, que é essa aqui, né? Que entre uma das principais diferenças que a gente pode falar é que ele não vai ter edição acima de 4K, então até 4K a gente consegue trabalhar nele, né? Então é uma ferramenta para grande estúdio mesmo, né? Onde eles vão trabalhar em 8K e acima de acima de 120 FPS, né? Coisas que estão muito acima da gente e a gente acaba não tendo o que usar, né? E aí, obviamente, isso que eu falei para vocês que não tem na versão free, vai ter na versão Studio, que custa $295, né? E o que ela tem de diferente a mais também são alguns efeitos que são efeitos muito bons na parte de ruído de imagem, quando você tem imagens mais escuras, imagens que tem aquele granuladinho branquinho, começa a aparecer quando você força muito o ISO da câmera, né? Então ele ajusta muito bem. Todo mundo fala muito bem desse efeito. Mas, basicamente, o que a gente precisa ele tem na versão free já. Então é só você entrar nesse site, colocar lá, tá até aqui na parte, ele tá como free download aqui, né? Só você baixar e você já ir instalando na tua máquina. Vamos falar de configuração agora, né? Do hardware. Pesquisando no Google e vendo mais sobre hardware aqui, foi o que a gente achou aqui de os requisitos mínimos de hardware, né? Os requisitos mínimos de hardware, né? Então vamos lá, o que a gente precisa aqui é de CPU, né? O Intel Core i7 ele já resolve, né? i9 também, né? Ele não especifica aqui qual a geração, mas tanto o i7 quanto o i9 ele diz aqui que resolve, né? Aqui que está uma das questões que ele perde na questão da Adobe, né? Enquanto no Premiere a gente já consegue rodar com 8 GB de RAM, ele pede 16. Isso aqui eu tô falando de edição, tá?
Pode até rodar com menos tal, mas aí você vai ter um pouquinho mais de enroscar, né? Vai enroscar um pouquinho a tua edição e isso atrapalha bastante. Esse 32 GB que ele pede aqui é que se você for usar o Fusion, né? Que é a parte de animação que tem dentro dele. Seria o After Effects dentro do DaVinci. Como eu disse, o DaVinci ele veio muito forte na área de edição. E aí ele acoplou dentro dele o Fusion, que é o concorrente do After Effects. E ainda ele colocou softwares de correção de áudio também, né? Que é o Fairlight. Então, por isso que ele acaba pedindo muito mais aqui nessa parte dos 32 GB de RAM para animação, né? De GPU ele pede uma placa que é o Graphic Processing Unit, né? Ele já pede uns 4 GB, né? E aí se você for mexer com animação, pegar mais pesado aí vai de 8 GB para cima na placa de vídeo, né? O armazenamento ele recomenda o SSD e o RAID, né? O que é o RAID, né? Ele é um sistema maior, ele tem um armazenamento maior, é um armazenamento maior mantendo a velocidade do SSD, né? Então aqui você vê que ele nem fala de HD mais, mas ele fala no SSD para você rodar ele de forma tranquila. Bom, então essa foi uma apresentação, uma pré-apresentação já do DaVinci, né? E na próxima aula a gente já vai abrir a interface, a gente já vai se familiarizar com a interface, beleza? Vejo vocês lá.